mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. 5. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade, o cinto dos seus rins. 6. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e o pequenino os guiará. 7. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como o boi. 8. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o março. De 10. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. 11. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado, da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Siná, de Amate das terras do Março. De 12. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. 13. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados, Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. 14. Antes, voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos, despojarão os filhos do oriente, contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. 15. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e, ferindo, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer atravessará de sandálias. 16. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado, da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Isaías 12, 1. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque, ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. 2. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. 3. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. 4. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. 5. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. 6. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Isaías 13, 1. Sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. 2. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. 3. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. 4. Já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa revista às tropas de guerra. 5. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda a terra. 6. Uivai, pois está perto o dia do Senhor, vendo Todo-Poderoso com assolação. 7. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. 8. Assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores reais, e terão contorções como a mulher parturiente, olharão atônitos uns para outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. 10. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos, por causa da sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. 12. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. 13. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa
causa do dia do seu ardente furor. 14. Cada um será como a gazela que foge e como o rebanho que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. 15. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado cairá à espada. 16. Suas crianças serão esmagadas perante eles, a sua casa será saqueada, e sua mulher violada. 17. Eis que eu despertarei contra eles os medos, e não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. 18. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. 19. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. 20. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração, o arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. 21. Porém, nela, as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas, ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. 22. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais, nos seus palácios de prazer, está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Isaías 14, 1. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. 2. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas, na terra do Senhor, cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. 3. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir. 4. Então, proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás, como cessou o opressor, como acabou a tirania. 5. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. 6. Que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. 7. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo. 8. Até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam, desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. 9. O além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada, ele, por tua causa, desperta a sombra de todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. 10. Todos estes respondem e te dizem, tu também, como nós, estás fraco, e és semelhante a nós. 11. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa, por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. 16. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos. 17. Que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa. 18. Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com Ra, cada um, no seu túmulo. 19. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos traspassados à espada, cujo cadáver desce a cova e é pisado de pedras. 20. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, a descendência dos malignos jamais será nomeada. 21. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem, e possuam a terra, e encham o mundo de cidades. 22. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. 23. Reduzi-la-ei a possessão de ouriços e a lagoas de águas, varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. 24.
Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. 25. Quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. 26. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? 28. No ano em que morreu o rei Acaz, foi pronunciada esta sentença. 29. Não te alegres, tu, toda a Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da cobra sairá uma áspide, e o seu fruto será uma serpente voadora. 30. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus sobreviventes. 31. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia toda, treme, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das fileiras. 32. Que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? Que o Senhor fundou a Sião, e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Isaías 15, 1. Sentença contra Moabe. Certamente, numa noite foi assolada Ar de Moabe, ela está destruída. Certamente, numa noite foi assolada Kir de Moabe, ela está destruída. 2. Sobe-se ao templo e Edbom, aos altos, para chorar, nos montes Nebo e Medeba, lamenta Moabe, todas as cabeças se tornam calvas, e toda a barba é rapada. 3. Fingem-se de panos de saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças, andam todos uivando e choram abundantemente. 4. Tanto Esbom como Eliale andam gritando, até Jaza se ouve a sua voz, por isso, os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro dele. 5. O meu coração clama por causa de Moabe, cujos fugitivos vão até Zoar, novilha de 3 anos, vão chorando pela subida de Luite no caminho de Oronaim, levantam um grito de desespero. 6. Porque as águas de Ninrim desaparecem, seca-se o pasto, acaba-se a erva, e já não há verdura alguma. 7. Pelo que o que pouparam, o que ganharam e depositaram eles mesmos levam para além das torrentes dos salgueiros. 8. Porque o pranto rodeia os limites de Moabe, até Eglaim chega seu clamor, e ainda até Birelim, o seu lamento. 9. Porque as águas de Dimon estão cheias de sangue, pois ainda acrescentarei a Dimon, leões contra aqueles que escaparam de Moabe e contra os restantes da terra. Isaías 16, 1. Enviai cordeiros ao dominador da terra, desde Sela, pelo deserto, até ao monte da filha de Sião. 2. Como passarinho espantado, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe nos vales do Arnon, que dizem. 3. Dá conselhos, executa o juízo e faze a tua sombra no pino do meio-dia como a noite, esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. 4. Habitem entre ti os desterrados de Moabe, serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra. 5. Então, um trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. 6. Temos ouvido da soberba de Moabe, soberbo em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, a sua jactância leva. 7. Portanto, uivará Moabe, cada um por Moabe, gemereis profundamente abatidos pelas pastas de uvas de Piraresete. 8. Porque os campos de Esbom estão murchos, os senhores das nações talaram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estenderam até Jazer e se perderam no deserto, sarmentos que se estenderam e passaram além do mar. 9. Pelo que prantearei, com o pranto de Jazer, a vinha de Sibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom, ó Eliale, pois, sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima, caiu já dos inimigos oeia, como de pisadores. 10. Fugiu a alegria e o regozijo do pomar, nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisarão as uvas nos lagares. Eu fiz cessar a oeia dos pisadores. 11. Pelo que por Moabe vibra como harpa o meu íntimo, e o meu coração, por quereres. 12. Ver-se-á como Moabe se cansa nos altos, como entra no santuário.
alcança 13. Esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe, 14. Agora, porém, o Senhor fala e diz, dentro de 3 anos, tais como os de jornaleiros, será envelhecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e débil. Isaías 17, 1. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas, 2. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, que aí se deitarão sem haver quem os espante, 3. A fortaleza de Efraim desaparecerá, como também o reino de Damasco e o restante da Síria, serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos, 4. Naquele dia, a glória de Jacó será apocada, e a gordura da sua carne desaparecerá, 5. Será, quando o segador ajunta a cana do trigo e com o braço cega as espigas, como quem colhe espigas, como quem colhe espigas no vale dos refais, 6. Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel, 7. Naquele dia, olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel, 8. E não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem atentará para o que fizeram seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares do incenso, 9. Naquele dia, serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cimo das montanhas, os quais outrora foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. 10. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Ainda que faças plantações formosas e plantes mudas de fora, 11. E no dia em que as plantares, as fizeres crescer, e na manhã seguinte as fizeres florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis, 12. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas, 13. Fugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e fugirão para longe, serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento e como a pó levado pelo tufão, 14. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia, já não existem. Este é o quinhão daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Isaías 18, 1. Ai de terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia. 2. Envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas, dizendo, ide, mensageiros velozes, a uma nação de homens altos e de pele brunida, a um povo terrível, de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem, 3. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, olhai, e quando se tocar a trombeta, escutai, 4. Porque assim me disse o Senhor, olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor quieto do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega, 5. Porque antes da vindima, caída já a flor, e quando as uvas amadurecem, então, podará os sarmentos com a foice e cortará os ramos que se estendem, 6. Serão deixados juntos às aves dos montes e aos animais da terra, sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles, 7. Naquele tempo, será levado um presente ao Senhor dos Exércitos por um povo de homens altos e de pele brunida, povo terrível, de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Isaías 19, 1. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito, os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles, 2. Porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, cada um contra seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino, 3. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho, eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e necromantes, e feiticeiros, 4. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e o rei Faraó
poderosos dominará, diz o Senhor dos Exércitos. 5. Secarão as águas do Nilo, e o rio se tornará seco e árido. 6. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão, as canas e os juncos se murcharão. 7. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas ribaceiras, e tudo o que foi semeado junto dele se secarão, serão levados pelo vento e não subsistirão. 8. Os pescadores gemerão, suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. 9. Consternar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão. 10. Os seus grandes serão esmagados, e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. 11. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan, os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos, como, pois, direis a Faraó, sou filho de sábios, filho de antigos reis. 12. Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. 13. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Mênfis, fazem errar o Egito os que são a pedra de esquina das suas tribos. 14. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante, eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando cambaleia no seu vômito. 15. Não aproveitará ao Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. 16. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. 17. A terra de Judá será espanto para o Egito, todo aquele que dela se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. 18. Naquele dia, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, uma delas se chamará a Cidade do Sol. 19. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. 20. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. 21. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. 22. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará, converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá às orações e os curará. 23. Naquele dia, haverá estrada do Egito até a Síria, os assírios irão ao Egito, e os egípcios, a Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. 24. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. 25. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías 21. No ano em que Tatã, enviado por Sazão, rei da Síria, veio a Dode, e a guerreou, e a tomou. 2. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo, vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. 3. Então, disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. 4. Assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. 5. Então, se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. 6. Os moradores desta região dirão naquele dia, vede, foi isto que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro, para livrar-nos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Isaías 21. Sentem-se contra o deserto do mar, como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto, da horrível terra. 2. Dura visão me foi anunciada, o pérfido procede perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Inão, Sitia, ó Média, já fiz cessar todo gemer. 3. Pelo que os meus ombros estão cheios de angústia, dores se apoderaram de mim como as de parto
por terra.